Ebrei, capítulo 10, versetto 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Dice così: Diz assim a palavra: ma il giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Bem? Amém, irmãos? Questo versetto, fratelli, Este versículo, irmãos, appare nella Bibbia aparece na Bíblia circa 4 volte. por 4 vezes. Quante volte? Appare per la prima volta Aparece pela primeira vez nel libro del profeta poetico Abacuque, no livro do profeta poético Abacuque, nel capitolo 2, versetto 4. no capítulo 2, versículo 4. Poi lo troveremo nella lettera di Paolo ai Romani, Depois encontraremos também na carta de Paulo aos Romanos, capitolo 1, versetto 17. capítulo 1, versículo 17. Troviamo anche nella lettera di Paolo ai Galati, Encontraremos também na carta de Paulo aos Gálatas, capitolo 3, versetto 11. capítulo 3, versículo 11. E finalmente anche in Ebrei capitolo 10, versetto 38 che abbiamo appena letto. E por fim, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que acabamos de ler. Tutte le volte Todas as vezes che leggiamo questo verso, que lemos esses versículos, questo verso parla della giustificazione per fede. esses versos tratam da justificação pela fé. Ma io voglio chiedere permissione al Signore Mas eu quero pedir permissão ao Senhor per parlare di fede, para falar sobre fé, ma non nel contesto di questa dottrina meravigliosa mas não no contexto dessa doutrina maravilhosa chiamata di giustificazione per fede, chamada de justificação pela fé, ma proprio nel fatto, in questo atto di credere, di avere fede. mas no fato de crer e ter fé. Sì, nel senso di credere a qualcosa. No sentido de crer em qualquer coisa. La antropologia A antropologia e anche la archeologia e também a arqueologia dice che in tutto il mondo dizem que em todo mundo non c'è un paese o una nazione não existe um país ou uma nação completamente atea. completamente ateia. Existem singoli individui indivíduos singulares che si autodichiarano que se autodeclaram, di essere ateo. que declaram ser ateus. Ma nel contesto generale Mas no contexto geral, non c'è una nazione atea. não há uma nação completamente ateia. Anche se le persecuzioni, il comunismo Ainda que a perseguição e o comunismo hanno cercato di proprio eliminare le credenze, la fede, tenham procurado exterminar a fé, comunque non sono riusciti. contudo não conseguiram. Anzi, fratelli, Antes, irmãos, possiamo dire con tutta la sicurezza podemos dizer com toda a segurança che nel paese dove ci sono le persecuzioni, que nos países onde houve a perseguição, lì sono apparsi provavelmente ali apareceram i veri figli di Dio, os verdadeiros filhos de Deus, che davanti a una tortura, que diante de torturas, diante di sofferenze, diante de sofrimentos, non si sono tirati indietro, não saíram, não retornaram, não se desviaram do caminho, ma al punto di morire chegando ao ponto de morrerem, non hanno rinnegato le loro fedi. ainda assim não negaram as suas fés. Perché, fratelli e sorelle, Porque, irmãos e irmãs, il comunismo, o comunismo, la a persecuzione perseguição, non hanno potuto sopraffare não puderam prevalecer sopra quella promessa che Gesù ha detto: sobre aquela promessa que Jesus lhes deu. edificherò la mia chiesa Edificarei a minha igreja, e i cancelli dell'Hades e as portas do inferno non la potranno sconfiggere. não poderão derrotá-las.
E allora, fratelli, E agora, irmãos, io voglio affermare il concetto eu quero reafirmar esse conceito, che non c'è una nazione atea, que não existe uma nação ateia. ci sono persone. Existem pessoas. Il Salmo 14 dice: E o Salmo 14 diz: disse il necio, diz o nécio, dice il insensato diz também o insensato, nel suo cuore, no seu coração, non c'è Dio. não há Deus. Vedi, ci sono pochi Então vejam que são poucos, e quelli che ci sono, e aqueles que existem, la Bibbia lo chiama di loco e insensato. a Bíblia os chamam de louco e insensatos. La maggior parte degli esseri umani A maior parte dos seres humanos credono in qualcosa, creem em alguma coisa, hanno fede in qualcosa. têm fé em alguma coisa. Alcuni indigeni Alguns indígenas credono che il sole è un dio, creem que o sol é um Deus, altri la luna. outros a lua. Sappiamo che in India Sabemos que na Índia ci sono milioni di dei. existem milhões de deuses. Loro credono che il topo Eles creem até que o rato è un dio. é um Deus. Loro credono che la mucca Eles creem que a vaca è un dio. é um Deus. Loro credono che un scarafaggio Eles creem que uma barata è un dio. é um Deus. Vedi, fratelli e sorelle, che situazioni sono arrivate. Então veja, irmão, em que situação chegaram essas pessoas. E il fatto che loro credono di modo sbagliato E a forma, dizendo que eles creem de uma forma errada, non voglio giudicare loro, não queremos julgá-los. anzi Antes, preghiamo che Dio possa illuminare la loro mente, que possamos orar para que as suas mentes sejam iluminadas, finché il Signore possa mandare anche operai, lavoratori, até que o Senhor possa enviar operários e trabalhadores finché possano predicare l'Evangelo, para que possam pregar o Evangelho, per far sì che questa tenebre para que essas trevas se ne vadano via saiam daquelas vidas e la luce potente dell'Evangelo di Cristo Gesù e que a luz do Evangelho poderoso de Jesus possa dare chiarezza a loro possa dar esclarecimento a eles e convinzione e convencê-los che c'è soltanto un Dio, que existe apenas um Deus, che è il nostro Dio. que é o nosso Deus. Amen? Amém, irmãos? Sì, allora stiamo uscendo dall'introduzione. Estamos quase saindo da introdução, irmãos. Allora in questo contesto Então, neste contexto, che è proprio dell'essere umano, que é próprio dos seres humanos, credere a qualcosa, crer em alguma coisa, voglio parlarvi quero falar-lhes su tre tipi di fede. sobre os 3 tipos de fé. Voglio parlare di una fede grande in un Dio piccolo. Quero falar de uma fé grande e um Deus pequeno. E poi voglio parlare di una fede piccola in un Dio grande. Depois quero falar de uma pequena fé e um Deus grande. E se voi mi supporterete, E se vocês me suportarem, parleremo anche di una fede grande in un Dio grande. falaremos também de uma fé grande e um Deus grande. Amen? Amém, irmãos? Allora, fratelli, cominciamo a sviluppare questo concetto di fede grande in un Dio piccolo. Então vamos começar a desenvolver agora aquele conceito de fé grande e fé pequena e um Deus grande. C'è un esempio di questa fede nella parola di Dio. Existe um exemplo desta fé na palavra de Deus. Nei giorni del profeta Elia, Nos dias do profeta Elias, il re Acabe, o rei Acabe, proprio in disobbedienza a un precetto di Dio, desobedecendo um preceito de Deus, e si sposa con Isabel. se casa com Jezabel. E Isabel E Jezabel era una regina era uma rainha che non era della tribù di Israele. que não era da tribo de Israel. E quando lei si sposa con il re Acabe, E quando ela se casa com o rei Acabe, lei porta nelle sue valigie, ela traz em suas malas, seus enxoval, no seu enxoval, 2 ídoli, 2 ídolos, Baal Baal e Azera. e Azera. E insieme a questi idoli, E junto com esses ídolos, lei porta 450 profeti ela traz também consigo 450 profetas per innalzare Baal para adorar e engrandecerem Baal, e 400 per innalzare e adorare Azera. e outros 400 para adorarem Azera. E succede, fratelli e sorelle, E acontece, irmãos e irmãs,
che quella regina que aquela rainha era così terribile era terrível, che con questi idoli che lei ha portato in Israele que com esses ídolos que ela trouxe para Israel, è riuscita a creare dubbi nei cuori dei figli di Dio. ela conseguiu criar dúvida no coração dos filhos de Deus. C'era una vera propagazione Havia uma verdadeira propagação che Baal e Asera erano i veri Dio. que Baal e Azera eram os verdadeiros deuses. Il popolo stava in dubbio E o povo se colocava em dúvida, finché il profeta Elia até que o profeta Elias viene e dice a loro: vem e diz a eles: non potete rimanere con questo dubbio nei vostri cuori. vocês não podem permanecer com essa dúvida nos seus corações. Se Baal è Dio, Se Baal é Deus, adoratelo. adorai-o. Ma se il Signore nostro Dio è il vero Dio, Mas se o nosso Senhor, o verdadeiro Deus, é o verdadeiro Deus, adoriamo solo il nostro Dio. adoremos somente o nosso Deus. E lui propone, il profeta Elia propone E o profeta Elias propôs una grande sfida. grande desafio. Il capitolo 18 del primo libro di Re, No capítulo 18 do primeiro livro de Reis, Elia chiama i profeti di Baal Elias chama os profetas de Baal e dice: saliamo sul monte Carmelo. e disse a eles: subamos ao Monte Carmelo. E dice: quando saremo lassù, E quando subirmos lá, noi offriremo due sacrifici, nós ofereceremos 2 sacrifícios: un a Baal um a Baal e un altro al Dio di Israele. e outro ao Deus de Israel. E sarà che il vero Dio E acontecerá que o verdadeiro Deus risponderà con fuoco. responderá com fogo. E il fatto che i profeti di Baal hanno accettato E o fato de os profetas de Baal terem aceitado mi dimostra, me demonstra, mi fa capire nos faz entender che loro avevano una grande fede, que eles tinham uma grande fé, però in un Dio piccolo. porém num Deus pequeno. Perché Baal non è Dio, Porque Baal não é Deus. Asera non è Dio, Azera não é Dagon Deus. non è Dio. Dagon não é Deus. Non c'è un altro Dio, Não há um outro Deus. c'è soltanto un Dio, Há apenas um Deus. colui che ha creato i cieli e la terra, Aquele que criou os céus e a terra. colui che regna per sempre, Aquele que reina para sempre. colui che è seduto sul trono accerchiato di 4 cherubini Aquele que está sentado no trono cercado por 4 querubins. che giorno e notte Que dia e noite dicono: dizem a ele: Santo, Santo, Santo è il Signore. Santo, Santo, Santo é o Senhor. I cherubini dicono così, E os querubins dizem assim. i serafini dicono E os così: serafins também dizem assim: Santo, 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 Santo Santo è il Signore dell'esercito. é o Senhor dos exércitos. Tutta la terra sta piena della sua gloria. Toda a terra está cheia da sua glória. Tutta la terra, Toda a terra, compreso due vili, incluindo Dueville, è pieno della sua gloria. é cheio da sua glória. Alleluia. Aleluia, irmãos. E allora, fratelli, E agora, irmãos, il profeta di Baal os profetas de Baal preparano l'altare, preparam um altar, uccidono il montone, preparam um bezerro, mettono sopra l'altare. o colocam sobre um altar. E la Bibbia dice E a Bíblia nos diz che dal mattino que da manhã fino al mezzogiorno até o meio-dia, loro hanno cominciato a invocare Baal os profetas começaram a invocar Baal. e gridavano, E gritavam, e urlavano. e gritavam, E Elia a un certo punto até que em certo momento Elias ha cominciato a beffare di loro. começou a zombar deles. Grida più in alto. Grite mais alto. Può essere che stia dormendo. Pode ser que vossos deuses estejam dormindo. Che contrasto, fratelli. Que contraste, irmãos. Perché il Salmo 121 Porque o Salmo 121 dice che il nostro Dio non dorme diz que o nosso Deus não dorme, neanche nem antes, nem ainda sonecchia. cochila. Sai che cos'è sonnecchiare? Sabe o que é cochilar? Sonnecchiare non è dormire. Cochilar não é dormir. Sonnecchiare è quel momento Cochilar é aquele momento, che la persona è come alcuni fratelli che sto vedendo, com alguns irmãos que estou vendo, che è proprio lì. está ali, quase dormindo.
Neanche questo succede con Dio. Nem isso acontece com Deus. Perché se ci fosse quell'attimo lì Porque se fosse aquele instante ali, che Dio, que Deus dá uma cochilada, Satanás aveva già inghiottito ognuno di noi. já veria engolido um de nós. Ma Dio non dorme. Mas Deus não dorme. Anzi, fratelli, Antes, irmãos, mentre tu dormi, enquanto você dorme, Dio veglia su di te. Deus está sobre você. Dai, facciamo un applauso sul serio. Grida più in alto. Gritem mais alto. Io penso che era il mese di agosto, Eu imagino que era o mês de agosto, perché Elia ha detto: porque Elias disse: può essere che sta viaggiando. pode ser que esteja viajando, vosso Deus esteja viajando. Perché qui in Italia in agosto si Que viaggia. aqui na Itália, em agosto é um mês de viagem. Irmã Vânia, Irmã Vânia, la fede di loro a fé deles era così grande era tão grande che verso mezzogiorno que lá pelo meio-dia loro hanno preso delle lancette eles pegaram lanças, facas e cominciarono a ritagliarsi. e começaram a se cortar. E la Bibbia dice che il sangue E a Bíblia nos diz que o sangue grondolava, gotteggiava. gotejava. Vede che fede grande, Veja que fé grande eles tinham. una fede sacrificiale. Uma fé sacrificial. E noi vediamo questo ancora oggi, E ainda nós vemos isso hoje. quando alcune persone Quando algumas pessoas mettono delle bombe pegam e colocam em si bombas e entrano nei mercati, e entram nos mercados, entrano nelle ambasciate, nas embaixadas, entrano negli aeroporti entram nos aeroportos e si fanno e scoppiare se fazem explodir nel nome del loro Dio. no nome do seu Deus. Che cos'è questo? O que é isso, irmão? È una fede grande É uma fé grande in un Dio piccolo. e um Deus pequeno. Preghiamo che il Signore possa aprire i loro occhi, Oremos para que o Senhor possa abrir os olhos deles, finché loro possano prostarsi até que eles possam se prostrar di fronte al nostro Dio. diante do nosso Deus. Ma poi la Bibbia parla anche Mas a Bíblia também fala di una fede piccola de uma pequena fé in un Dio grande. e um Deus grande. E sapete, fratelli, E saiba, irmãos, noi abbiamo questa poca fede. nós temos essa pouca fé. Noi sappiamo che Gesù può fare. Nós sabemos que Jesus pode fazer. Noi sappiamo che Gesù ha moltiplicato pane e pesce. Nós sabemos que Jesus multiplicou os pães e peixes. Noi sappiamo che Gesù ha risolto Lazzaro che era già in stato di putrefazione. Nós sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava em estado de putrefação. Sto parlando bene l'italiano oggi. Sim, muitíssimo. Como sempre. Noi sappiamo che Gesù ha guarito il leproso. Nós sabemos que Jesus curou os leprosos. Noi sappiamo che Gesù è Dio. Nós sabemos que Jesus é Deus. Ma quando siamo in difficoltà, Mas quando estamos em dificuldades, non riusciamo a svolgere quella fede nós não conseguimos desenvolver essa fé che può cambiare le que circostanze. pode mudar as circunstâncias. Cioè, sappiamo che Lui può, Sabemos que Ele pode, ma ci manca la fede. mas falta-nos fé. È sì o no? É sim ou não, irmãos? Quante volte noi diciamo, fratelli, prega per me, Quantas vezes nós falamos para alguns irmãos, orem por mim, mi aiuta a pregare, me ajude a orar, perché la nostra fede è piccola. porque a nossa fé é pequena. Il Dio è grande, E Deus é grande, ma la fede è poca. mas a fé é pouca. Ma io voglio darvi una buona notizia. Mas eu quero dar uma boa notícia. Non è un problema solo nostro. Não é um problema apenas nosso. Anche gli eroi della fede, Até os heróis da fé, personaggi della Bibbia, personagens da Bíblia, hanno dovuto convivere con questo. tiveram que conviver com isso. Un giorno, fratelli, Um dia, irmãos, sta scritto in Matteo capitolo 14, está escrito em Mateus capítulo 14, che Gesù ha detto ai suoi discepoli: attraversate il lago, que Jesus disse aos seus discípulos, atravessem o lago, io vado dopo. e eu vou depois. E la Bibbia dice che mentre loro vanno, E a Bíblia nos diz que enquanto eles iam, Gesù sale a pregare. Jesus sobe para pregar. E i discepoli in mezzo al lago, E os discípulos já no meio do lago, era già tardi da notte, já era tarde da noite, e Gesù dice: adesso vado. e Jesus disse, então, agora eu vou. Soltanto che Gesù non ha preso un'altra barca. Só que Jesus não pegou um outro barco. Ha detto: io vado camminando sopra le acque. Jesus disse, eu vou caminhando sobre as águas. Gloria a Dio. Glória a Deus, irmãos. E credo io, fratelli, E creio eu, irmãos, che era una notte di luna piena. era uma noite de lua cheia. Perché i discepoli che erano nella barca Porque os discípulos que estavam no barco virono da lontano viram Jesus de longe
virono da lontano viram ele de longe e si spaventarono e se assustaram. e hanno detto è un fantasma. E disseram, é um fantasma. Io trovo super interessante questo. E eu acho muito interessante isso. I discepoli che dicono è un fantasma. Os discípulos dizerem, é um fantasma. Fratelli, ma è possibile che ci sia in mezzo ai discepoli? Irmãos, é possível que havia no meio dos discípulos, È possibile che abbia tra di noi, é possível que haja entre nós, fratelli e sorelle, irmãos e irmãs superstiziosi, supersticiosos, che credono in que fantasmi, creem em fantasmas, che credono in lupi manari, que creem em lobo mau, che credono che un venerdì 13 que creem que na sexta-feira 13 non si può passare sotto le scale. não se pode passar debaixo de uma escada, Hanno paura di gatto nero. tem medo de gato preto. Quando si alzano, mettono per primo i piedi destro. Quando se levantam da cama, primeiro colocam o pé direito no chão. Fratelli e sorelle, con i piedi destro o piedi sinistro, il Signore è con noi. Irmãos, saindo com o pé direito e esquerdo, o Senhor é conosco. Lasciatemi dire che tanto nel venerdì, Deixa eu dizer que até nas sextas-feiras, nel sabato, nos sábados, nella domenica, nos domingos, nel lunedì, nas segundas-feiras, nel martedì, nas terças nel mercoledì, quartas, nel giovedì, nas quintas, nel venerdì ancora, e nas sextas agora, il Signore ha detto: o Senhor nos disse: sarò con voi tutti i giorni, estarei com vocês todos os dias, fino alla consumazione dei secoli. até a consumação dos séculos. Non abbiate paura di gatto neri. Então não tenham medo de gatos pretos. Non abbiate paura di passare sotto le Não scale. tenham medo de passar sobre as Perché il escadas. Signore ha detto in Isaia 43, Porque o Senhor nos disse em Isaías 43, anche se dovete passare per le acque, ainda que vocês tenham que passar pelas águas, io sarò con voi. eu estarei com vocês. Anche se dovete passare in mezzo alle fiamme, Ainda que vocês tenham que passar no meio das chamas, voi non sarete bruciati, vocês não serão queimados, perché io sarò con voi. porque eu estarei com vocês. Gloria a Dio. Glória a Dicevo, Deus, irmão. è un fantasma. E diziam, é um fantasma. Il Signore ha detto, sou eu. E o Senhor disse, não, sou eu. Non abbiate paura. Não tenho medo. Oh, fratello. Che bello. Non abbiate paura. Não tenho medo. E allora Pietro, E agora Pedro, era sanguigno, que era filho, ha detto, Signore, se sei tu, disse, Senhor, se és tu, mandami manda-me, che io vada a trovarti que eu vá encontrá-lo camminando sopra le acque. caminhando sobre as águas. E Gesù ha detto, vieni Pietro. Jesus disse a Pedro, vem. Cioè, io sono portato a pensare Eu sou levado a pensar che Pietro, fratelli, que Pedro, irmãos, non aspettava che Gesù dicesse, vieni Pietro. não esperava que Jesus dissesse, venha. Perché è una caratteristica del sanguigno, no? Que isso é uma característica dos sanguíneos. Parla senza pensare, Fala sem pensar. dice le cose. Diz coisas, E poi sai indietro chiedendo perdonami fratelli, ho parlato. e non depois se per- arrepende e diz, desculpe, não devia ter falado isso, aquilo. I sanguigni sono spinti da impulsi. E os sanguíneos são movidos a impulsos. Ma allora il Signore ha detto, vieni Pietro. Mas o Senhor disse a ele, venha. E lui, per non rimanere male con gli altri E 11, ele, para não ficar mal com os outros 11 discípulos, ha provato a camminare. provou, tentou caminhar. Ha fatto qualche passo, Deu qualquer passos. ma la Bibbia dice che un vento contrario Mas a Bíblia nos diz que um vento contrário ha confrontato quella poca fede di Pietro. confrontou aquela fé pequena que Pedro tinha. E Pietro comincia a inabissarsi. E Pedro começa a afundar. E quando sta affondando, Quando ele está afundando, dice, Signore, salvami. diz, Jesus, salva-me. E la Bibbia dice che il Signore ha esteso la sua mano, E a Bíblia nos diz que Jesus estendeu suas mãos, lo ha tirato fuori tirou ele para fora e ha detto così, e disse assim, perché hai dubitato, por que você duvidou? uomo di poca fede? Homem de pequena fé. Alleluia. Era una fede piccola, era poca, Era uma fé pequena, pouca fé. ma c'era un discorso. Mas é um discurso. La fede era poca, A fé era pouca. la fede era piccola, A fé era pequena. ma il Dio è grande. Mas Deus é grande. Sai fratello, un giorno il Signore ha detto, Um dia, irmãos, o Senhor disse, quando i discepoli hanno detto così,
Quando os discípulos disseram assim: guarda questo tempio, veja esse templo, guarda queste colonne, veja essas colunas, guarda che opera. veja que obra. Il Signore Gesù ha detto, E o Senhor Jesus ecco, disse: ecco qui chi è più grande del tempio. eis aqui aquele que é maior que o templo. Un giorno hanno detto, ma ti ricordi che Salomone nella sua saggezza Um dia disseram também: lembre-se que Salomão, na sua sabedoria, ha scritto 1000 proverbi? escreveu 1000 E provérbios. lui ha detto, ecco qui chi è più grande di Salomone. E ele disse: eis aqui aquele que é maior que Salomão. Salomone quando stava costruendo il tempio Salomão, quando estava construindo o templo, ha detto così, disse assim: la casa che sto a edificare a casa que estarei para construir deve essere grande, tem que ser grande, perché il nostro Dio porque o nosso Deus è un Dio grande. é um Deus grande. Lasciatemi dirti una cosa, Deixa eu dizer uma coisa, irmão. lui è più grande dei tuoi problemi, Ele é maior que seus problemas. lui è più grande delle tue difficoltà, Ele é maior que as suas lui è dificuldades. più grande dell'angoscia che sta ti schiacciando. Ele é maior que a angústia que está te fazendo sofrer. Dice alla persona che è accanto a te, Diz para a pessoa que está ao seu lado: ehi, il Signore è più grande dei tuoi problemi. ei, o Senhor é maior que os seus problemas. Il bello della poca fede E o belo da pouca fé è che se tu chiedi aiuto a lui, é que se você pede ajuda a Ele, anche se a fede è poca, ainda que a fé seja pequena, lui ti risponde. Ele nos responde. Lui ti risponde. Ele nos responde. C'era un padre Havia um padre che aveva un figlio epilettico. que tinha um filho epilético. La Bibbia dice che i demoni venivano su questo ragazzo E a Bíblia nos diz que o demônio vinha sobre esse rapaz e gettava questo ragazzo per terra. e jogava esse rapaz ao chão, E lui aveva delle convulsioni. e ele tinha convulsões. Il demone voleva ucciderlo. E os demônios queriam matá-lo. Le volte lo gettava in acqua, Às vezes o jogava nas águas, le volte lo gettava nel fuoco. às vezes jogava esse rapaz no fogo. Penso che era un ragazzo pieno di cicatrici. Imagino que seria um rapaz completamente cheio de cicatrizes. Mentre Gesù era sul monte Tabor, nel monte della E trasfigurazione, enquanto Jesus estava no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, e questo padre ha chiesto agli 9 discepoli di Gesù, esse pai pediu aos 9 discípulos de Jesus, che sono rimasti giù, que estavam ali embaixo, che potesse pregare e schiacciare via quello demone. pudessem orar e expulsar esses demônios. E la Bibbia dice che loro non sono stati in grado. E a Bíblia nos diz que eles não foram capazes. Finché Gesù scende dal monte della trasfigurazione Até que Jesus desce do Monte da Transfiguração, e il padre chiede a Gesù che abbia pietà di lui. e aí esse pai pediu a Jesus para que tivesse piedade dele. E questo padre riconosce E esse pai reconhece che Gesù poteva fare, que Jesus poderia fazer, ma che la sua fede era poca. mas que a sua fé era pequena. E lui dice, Signore, aiuta la mia incredulità. E ele disse a Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. Sai che cosa è successo, fratello? Sabe o que aconteceu, Il irmãos? Signore lo ha aiutato. E o Senhor o ajudou. Ha sgridato quello demone. Jesus expulsou aqueles demônios, Ha tirato le orecchie di quei 9 discepoli puxou a orelha daqueles 9 discípulos, dicendo, dizendo: questa casta di demoni essa casta de demônios non va via não vai embora, se non con digiuno e preghiera. senão com jejum e oração. La fede era piccola, A fé era pequena, però il Dio era grande. mas Deus era grande. Per concludere, fratelli, Para concluir, irmãos, adesso pensiamo su una fede grande então agora pensamos sobre a fé grande in un Dio grande. e um Deus grande. La Bibbia dice che c'era un centurione, A Bíblia nos diz que havia um centurião, Luca capitolo 7, Lucas capítulo 7, che era un uomo buono. que era um homem bom. E questo centurione E esse centurião aveva aiutato a sistemare la sinagoga. tinha ajudado a arrumar a sinagoga. Era un uomo buono, Era um homem bom, ma aveva in sua casa un servo ammalato. mas ele tinha na sua casa um servo doente. E ascoltando parlare, E ele, escutando falar essendo cosciente della fama di Gesù, e estando consciente da fama que Jesus tinha, che guariva le persone, que curava as pessoas, ha mandato ele mandou alcune persone algumas pessoas a chiamare Gesù a chamarem Jesus per aiutarlo, para ajudá-lo, per guarire il suo servo. para que seu servo pudesse ser curado. E fratelli, il bello è che quando noi invitiamo Gesù O belo, irmãos, é que quando nós convidamos Jesus per venire in casa para nostra, vir à nossa casa, lui viene. ele vem. Se noi invitiamo Berlusconi, Se nós convidarmos Berlusconi, lui farà così. ele fará assim. Não virá, Se certamente. invitiamo i politici, Se convidarmos políticos, verranno solo per prendere le nostre tasse. virão só para pegar as nossas taxas. Ma
se invitiamo Gesù, Mas se convidarmos Jesus, lui viene. ele virá. Il centurione lo ha chiamato E o centurião o chamou. e Gesù sta andando E Gesù in sta- casa di quello centurione. E Jesus está indo para a casa daquele centurião. Ma in questo frattempo Mas nesse meio tempo, il centurione o centurião fa una riflessione reflete e capisce e entende che lui non è degno. que ele não é digno. Io non so, Douglas, se lui non si riteneva degno Eu não sei se ele não se considerava digno, perché non era un ebreo porque ele não era um hebreu, o perché si sentiva un gran peccatore. ou porque ele se sentia um grande pecador. Io non lo so il perché, Eu não sei o porquê. ma lui capisce Mas ele entendeu che non era digno di avere Gesù, che non era degno di avere Gesù que ele não era digno de ter Jesus in casa sua. na sua casa. Allora manda altri servi suoi Então agora ele envia outros servos seus a dire a Gesù così: a dizer a Jesus assim: Signore, Senhor, anche io ho l'autorità. eu também sou uma autoridade. Io dico a questo che va E eu digo àquele que vá, e lui va. e ele vai. Dico a questo rimani qui E digo ao outro que fique aqui, e lui rimane. e ele fica. Allora anche io sono una persona di autorità Então eu sou uma pessoa de autoridade. e ritengo che non sono degno di averti sotto casa mia. E eu entendo que eu não sou digno de tê-lo sobre a minha casa. Ma io ti chiedo, Mas eu te peço, manda soltanto una parola envie apenas uma palavra, e o mio servo sarà guarito. e o meu servo será curado. Sai che cosa Gesù ha detto, fratelli? Sabe o que Jesus disse, irmãos? In tutto Israele Em todo Israel, non ho mai visto eu jamais vi una fede così grande. uma fé assim grande. Era una fede grande Era uma fé grande in un Dio grande. e um Deus grande. E allora magari tu, dobbiamo finire. Vamos acabar, irmãos. Agora tu puoi stare a dire, Então agora você pode estar dizendo: pastore, come posso avere una fede grande? pastor, como eu posso ter uma fé grande? Di due modi. De duas formas. Chiedere. Peça. I discepoli hanno chiesto, Os discípulos pediram: accresce la nostra fede. acresça a nossa fé. Una è pregare, Uma é orar, l'altra a outra è fare proprio quello che voi state facendo, é fazer aquilo que vocês estão fazendo, ascoltando. e escutando. Perché Paolo ha detto Porque Paulo che disse: la fede viene dall'udire porque a fé vem pelo ouvir, e udire la parola di Dio. e ouvir a palavra de In Deus. questo senso, E nesse sentido, io mi sento autorizzato a dirvi eu me sinto autorizado a dizer a che vocês la vostra fede que a vossa fé è già cresciuta un po' di più dal momento che siete arrivati qui. já cresceu um pouco desde que vocês chegaram Perché aqui. state ascoltando Porque vocês estão escutando parola di a Dio. palavra de Deus. Ma in quanto deve essere grande questa fede? Mas quanto deve ser grande essa nossa fé? Almeno Pelo menos del tamanho di un grano di senna. do tamanho de um grão de semente. Sapete, fratelli? Sabe, irmãos, 750 semi di granello di senna 750 sementes de grão de mostarda fanno 30 grammi. pesam 30 gramas. 750. 750 sementes. Il Signore ha detto, E o Senhor disse: se la vostra fede se a vossa fé sarà come un será do tamanho de uma semente, grano di mostarda, de um grão de mostarda, voi direte a questo mondo, você dirá a esse monte: esci di qua saia daqui e vai in mezzo al mare. e vai para o meio do mar. Se tu hai una fede Se você tem uma fé, almeno della dimensione di un grano di senna, pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda, tu dirai a questo problema, você dirá esse problema: esci di qua saia daqui e vai via. e vai embora. Tu dirai a questa malattia, Você dirá essa doença: esci di qua sai daqui e vai via. e vai embora. Tu dirai a quei processi e documenti che non riescono a andare a buon fine, Você dirá aquele processo, aqueles documentos que não vão ter um bom fim, andrà a buon fine, agora irá ter um bom fim. dal momento che voi avrete Do momento que vocês tiverem una fede uma fé grande, grande, almeno pelo menos della dimensione da dimensão di un grano de uma semente di senna. de mostarda. Chi è che crede che il Signore merita un applauso? Quem acredita que Jesus merece um aplauso?